Muito bem, estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo, um primeiro teste até, eu diria, para que possamos entender algumas coisas desta doença chamada Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus. Desde que começou esta crise, eu criei uma tabela, ou na verdade uma planilha em Excel que vocês devem estar vendo aqui. Acredito que esteja todo mundo vendo, em que eu coloco aqui diversos países e estados do Brasil e o Brasil em si. Obviamente, nós começamos a contar o dia como o dia número 1, o dia em que aconteceu a primeira morte, que no nosso caso foi dia 17 de março, que foi uma terça-feira. Vamos lá então. A doença ela começou na Espanha no dia 3, na Itália no dia 3 de 3, né, 3 de março, e na Itália dia 21 de fevereiro. Nos Estados Unidos, ela começou no final de fevereiro, no último dia, 29 de fevereiro, como vocês podem ver aqui. E ela se comporta seguindo aquilo que a gente chama de uma progressão exponencial, uma progressão geométrica, como nós aprendemos na escola. Se nós observarmos, por exemplo, a do Brasil, ela vai crescendo numa escala e essa razão da progressão ela vai variando. Ela começa muito intensa e vai reduzindo a razão, a porcentagem de mortos de um dia para o outro. É bom frisar também que nós nos fixamos em dia de mortos, porque é aquilo que nós podemos controlar, que nós temos mais certeza, apesar de que também nas mortes há muita incerteza. Olhando esses países, a gente pode aprender algumas coisas. A Itália, por exemplo, ela não acreditou muito e flexibilizou como nós estamos fazendo agora, quando havia, segundo o censo, poucos mortos, né? E eles tiveram em poucos dias uma escalada assustadora. E foi quando eles entraram em lockdown, ou seja, uma quarentena total, com a polícia na rua, proibindo as pessoas de circular, multando, milhares de pessoas foram multadas em todos os países da Europa e punindo não só financeiramente, como alguns vão ter que responder, foram presos, fichados e vão ter que responder como sendo um crime. Vamos ver algumas curiosidades dessa tabela. A primeira morte, obviamente, aconteceu em São Paulo, então aqui os 2 primeiros dias nós só temos mortos em São Paulo. A partir daqui nós vamos ter também no Rio de Janeiro. Então, começa em São Paulo e Rio de Janeiro e depois começa a espalhar em outras cidades que eu não estou representando aqui neste momento. Uma coisa curiosa é que São Paulo, logo aqui nos primeiros dias, oficialmente foi aqui no dia 23, mas aqui as escolas já pararam, já nem teve aula nas faculdades da noite, né, noturno, e simplesmente houve uma debandada dos alunos que tem um pouquinho mais de consciência, já fugiram do coronavírus. Acho que eu vou aumentar um pouquinho, ou tá, será que dá para ver? Eu não consigo ter essa percepção. Vamos ver se eu consigo colocar aqui em alguma coisa. Não. Vamos abrir aqui uma nova janela, só um segundo. Vamos fazer uma pequena pausa para que eu possa ver o que está acontecendo, se for possível.
Os que forem postando mensagens, eu pretendo responder daqui a pouco. Vamos aqui colocar toda a tela para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor das coisas. Eu ainda não estou conseguindo ver o que está acontecendo. Tomara que não dê reset, que essas coisas para travar o computador são uma beleza. Melhor das coisas. Muito bem, agora eu estou tendo Eu ainda não estou. Muito bem, mas não estou enxergando o Lufas. Vamos botar aqui a tela toda. Das coisas. Muito bem. É o nosso coleguinha aqui, ele não parece ser o ideal para esse tipo de coisa. Então vamos em frente. Vamos esquecer por aqui e vamos lá que tem que ser rapidinho. Eu não sei se eu consigo visualizar o que está acontecendo. Eu acho que sim. Isso. Se alguém for colocando comentários aqui, e mesmo que eu não é o caso, não pretendo sair dessa tabela, amanhã talvez, ou no sábado, nós podemos discutir esses números com mais calma. Vamos lá então. São Paulo e o resto do Brasil, que eu estou chamando Brasil menos São Paulo. Ok? Então, nos 2 primeiros dias nós só temos São Paulo e mais ninguém. A partir do terceiro dia, o resto do Brasil, no caso foi Rio de Janeiro, né, passou a ter uma morte. Vocês veem que São Paulo levou a sério no início a quarentena, e a gente vê que há a curva, ela vai esfriando muito lentamente. Daqui a pouco eu posso mostrar em alguns gráficos aqui do lado, mas por enquanto vamos ficar nos números. No 26º dia, no 26º dia, do que foi dia 11, o que acontece? Espera um pouquinho. O que acontece? Os números de caso fora de São Paulo passam a ser, número de mortes passa a ser maior do que o número de São Paulo, 560, e no resto do Brasil, 564. Isso continua até o dia 57. Mas antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhadinha como é que a coisa vai andando de 10 em 10 dias. Ó. Começou com 1 morto, no dia 10 nós temos 77 mortos, São Paulo 58. No dia 20, veja só, nós saímos aqui de 57 e viemos para 359. Mais 10 dias, ó, nós viemos para 1.328. Percebe como a coisa... E olha que coisa incrível, nós gastamos 30 dias para ter 1.300 mortos. Aí o que acontece? Ó, mais 10 dias, olha só, mais que o dobro, 2.300. Dá para imaginar um negócio desse? E se passar mais 10 dias, olha para onde nós viemos aqui. 7.000 mortos. Vocês viram que coisa incrível? Nós gastamos 40 dias para ter 3.300 e bastou 10 dias para mais que dobrar. Percebeu? Ó? Em 40 dias morreram 4.000 pessoas.
Em 40 dias morreram 4.000 pessoas. E quando nós viemos aqui para mais 10 dias, quase 8.000. Ou seja, 40 dias para morrer 4.000 e 10 dias para morrer mais 4.000. Percebe? Isso se chama progressão geométrica. É uma progressão exponencial. Vocês estão vendo que aqui tá em amarelo, eu vou voltar já já aqui. Só que, voltando entre São Paulo e o resto do Brasil, nós vemos aqui, ó, que foi nesse momento em que... Espera um pouquinho. O Windows é terrível. Nós temos que brigar com os softwares de transmissão, que são bem limitados, e, ao mesmo tempo, fazer aqui... Será que está bem visível isso? Ou eu vou... Vamos aumentar um pouquinho? Eu não sei se está bem visível. Vamos ver aqui. Um comentário só, então imagino que esteja bem visível. Muito bem. Ok. Algumas pessoas estão aí, estou vendo várias pessoas, mas no momento eu não vou interagir muito com vocês, não. Quero terminar aqui. Então vamos lá. Ó. Se vocês perceberem, volta aqui na Itália e na Espanha. A Espanha, essa coluna em vermelho, e a Itália, verde. Né? Então, vermelho é a Espanha, Itália é verde. E esse vermelho escuro é os Estados Unidos. Se vocês observarem, ó, os Estados Unidos, que fez um tipo de isolamento vertical selecionado, como São Paulo talvez esteja querendo fazer, ele realmente, ó, ele vai bem devagarzinho. Ó. Você vê que, pega aqui, ó, em 20 dias, você vê que enquanto o Brasil estava em 200, ó, os Estados Unidos estavam em 121. O dos Estados Unidos estava melhor que o do Brasil. Olha que coisa inacreditável. E você vê que em 20 dias na Espanha, 1.093 mortos. E 20 dias na Itália, 463. O Brasil, 219 e os Estados Unidos, 121. Vocês viram que coisa inacreditável? Mas olha o que acontece aqui, ó. Nós temos ainda aqui no dia 30, ó, os Estados Unidos estavam indo bem. Ó, o Brasil está com 608 depois de 30 dias, a Espanha 7.716, a Itália 3.405 e os Estados Unidos 2.100. Aí, de repente, há uma explosão nos Estados Unidos, ou seja, eles perderam o controle. E quando você perde o controle, olha o que acontece, ó. Em pouquíssimos dias, você vê que eles ultrapassam a Itália e mais um, dois, três, quatro, cinco, seis ultrapassam a Espanha. Uma semana, praticamente. Olha que coisa inacreditável. É algo que nós temos que ter isso em mente. Nós não temos controle sobre a doença. Nós não temos indicador. Quando ela aparece, não tem o que fazer. Já foi. Nós estamos assim, com 7 dias, 2 semanas de atraso, sem controle. Nós não enxergamos o que está acontecendo. Então, essas coisas aqui, elas podem ser relacionadas com o isolamento, né, com a quarentena. E se vocês veem, a partir de agora, ó, os Estados Unidos explode, que é uma beleza. Até chegar ontem, né, 27, com mais de 100.000, 102.000 pessoas mortas. Perfeito? Olha só o Brasil, ó, 26.754.
Nós já estamos próximos, ó, da Espanha. Amanhã, provavelmente amanhã, nós já vamos passar a Espanha. Por quê? A Espanha, no 76º dia, ela tinha 27.459 mortos. E nós aqui com 1.000 por dia, ó, certamente nós vamos passar a Espanha. E mais alguns dias, uns 3, 4, 5 dias no máximo, a gente também ultrapassa a Itália. Vamos dar uma olhada, ó, nos gráficos que isso daqui gera. Aí eu vou ter que reduzir. Eu vou ter que reduzir aqui, então não vai dar para ler, mas os números são aqueles lá que vocês conhecem. Esse daqui é a curva. Vamos ver se eu consigo enquadrá-la. O Windows é uma porcaria, né? Aqui, ó. Então a gente tem, opa, a gente tem aqui toda essa compilação de dias. Olha só que coisa inacreditável. Nós saímos aqui, São Paulo, esse daqui o verde é o resto do Brasil. Ó. Esse daqui é São Paulo e o resto do Brasil, e o Brasil incluindo São Paulo. Você vê, ó, que o resto do Brasil, São Paulo fez aí uma quarentena mequetrefe, mas foi uma quarentena suficiente para segurar. Olha só a nossa curva, como ela é suave comparada com o resto do Brasil. Ó. Olha que, e aqui vai triplicar, né? A quantidade de áreas de mortos aqui vai triplicar. Aqui tem mais um gráfico. Que vê aqui quantos estão morrendo por dia. Eu vou ter que parar de fazer isso daqui porque o São Paulo está ficando tão pequeno perto do Brasil que não tem como a gente enxergar, até atrapalha, né, a visão. Então, assim, a gente vai ter que fazer assim um negócio mais personalizado. Nós vamos ter que colocar aqui, separar São Paulo do Brasil para poder enxergar o que está acontecendo, né? Acho que eu vou pegar a tela toda. Essa reta que eu coloquei aqui, como nós estamos numa curva, né? Numa exponencial, obviamente não é linear. Então, ela que está aqui mais é para a gente ter uma noção do ângulo que isso aqui está inclinando. Isso daqui é bom a gente fazer com poucos dias, né? Eu costumo fazer com 10, 20 dias, mas aqui eu estou colocando com, aqui ó, como eu faço aqui, né? Com 10 dias, e aí a gente tem uma tendência. Como nós não temos assim uma qualidade de aquisição de dados boa, você vê que varia, ó. Então, esse é um tipo de situação, ó, você olha isso aqui, você está vendo, ó, em que a coisa está crescendo, mas está crescendo quanto? Então, assim, como é muito variável, ó, e principalmente em sábado e domingo, segunda-feira, ó, então dá esses gaps aqui, essas quedas acentuadas, e a gente não consegue medir. Então você pode ver ó, que São Paulo está subindo, o Rio de Janeiro está subindo, e obviamente o Brasil naquela exponencial assustadora, sem São Paulo e Rio. Né? Vamos, aqui nós temos outros tipos de gráfico que eu não pretendo tratar agora. Eu queria mostrar para vocês já, acho que já é muita informação na cabeça, né? Aqui uma análise da China. A China foi o único país que realmente venceu o coronavírus. Então, é o modelo que nós temos. Não adianta inventar a roda. Não tem como inventar a roda. Para que você vai inventar a roda? Não tem como. Por enquanto, não tem outra saída. Então, vamos ver aqui, ó.
como é que está a situação da China. Vamos aqui para baixo. Opa, eu separei aqui do lado. Eu acho melhor, eu vou ter que... Ah lá, achei, perdi. E o computador é lento. Se não travar e não cortar a transmissão, tá bom. Esse tipo de coisa costuma Itália, mas eu não quero a Itália, eu quero a China. A China, assim, ó, esse do lado aqui é interessante, ó, que são os países, acho que não vou enxergar, então vamos aumentar aqui. Agora acho que já está legal, né? Pegar a tela toda, acho que não precisa, né? Então nós temos aqui ó, os primeiros 9 dias. Tem algumas curiosidades, como os países que começaram logo no início, atrás da China, você vê que o crescimento deles é um pouco mais lento. Por quê? Porque a contaminação, ela acontece, veio uma pessoa e começa a contaminar o resto. Os que entraram por último já não é mais uma pessoa. Começou a vir diversas pessoas de diversos lugares, até de Wuhan mesmo, mas não era uma, eram várias. Então, assim, a tendência de quem entra por último, podem observar os gráficos, é de uma ascendente mais íngreme, mais rápida, né? E que foi o que aconteceu com o Brasil. Ó. O Brasil, nos primeiros 9 dias, ele dispara. Ele chega nos 50 ó, rapidinho. Você vê que São Paulo, obviamente, já está atrás. A Espanha ela começa assim, mais ou menos, aí ela faz aquela moderação, aí não deu certo e pum, explode, ultrapassa São Paulo e mais alguns dias vai ultrapassar o Brasil. A Itália, a Itália que beleza que tava, ó. A Itália é esse azul, anil, né? Azul mais claro aqui. Ela também começou mais suave e de repente ela embica para cima e sobe. E os Estados Unidos, ó, tranquilo. Mas olha só, depois de 70 dias que é a nossa situação de hoje, né? 72 dias. Os Estados Unidos, ó, olha que coisa, ó, ele simplesmente perdeu o controle total, ficaram malucos, entraram no negacionismo e não sai do negacionismo. Mais ou menos o que está acontecendo aqui com o nosso presidente. E você vê aqui que a Espanha, eles brigaram lá, fizeram um lockdown rigoroso, controlaram. A Itália também, um pouco pior, mas também está controlando. E o Brasil, é, o Brasil é. São Paulo tem levado mais a sério, e é tudo no convencimento, né? Esse aqui é o grande problema nosso, tem tudo que ser no convencimento. Nós não estamos fazendo lockdown. Mesmo porque, para fazer um lockdown, você tem que ter um grande apoio do poder central, que é quem tem dinheiro. E como o nosso presidente é negacionista, nenhum governador tem gás para fazer lockdown, a não ser que as mortes explodam, que é o que está acontecendo em alguns estados e cidades. Eles só estão entrando em lockdown por necessidade. E eu não sei se isso vai chegar às nossas portas. Muito provavelmente vai. Vamos ver aqui que mais gráficos. Não é, eu queria mostrar o gráfico que está do lado aqui. Mas antes de mostrar o gráfico daqui, eu queria... Eu acho que ele está para lá. Espera só um pouquinho. Vamos... Busca do gráfico perdido. Ah, Itália bacana. Mas depois eu mostro isso. Não hoje. Aqui é interessante, ó. A China, nós podemos ver aqui a China, ó. Olha que coisa terrível. Ela simplesmente ela escala, permanece aqui em cima por um certo. E isso aqui que eles fizeram o lockdown, ó, aqui embaixo.
E mesmo com lockdown, olha a desgraça. E eles fizeram com lockdown quando estava bem aqui embaixo, poucas mortes. Depois nós podemos ver esses dados em outra live. E vem caindo, ó, e demoraram aqui praticamente, ó, 2 meses, 49 dias para finalmente zerar. Percebe como é difícil? E nós vemos aqui o Brasil, ó, e esse aqui é junto com a Itália. Eu coloquei em vermelho o Brasil para que a gente veja. A Itália, ela não venceu ela está aqui, o último dado que eu coloquei foi no dia 87, 45 mortos. É isso ou 145? 145 mortos. É muita coisa. A China, quando ela começa a fazer ela estava com 120 mortos. Em média, 123 daquela semana, pior. E você acha, eles fizeram tudo isso daqui e ainda nem chegaram na situação que a China chegou. E nós, olha a nossa situação. Compara com a Espanha, que foi ruim também. Olha a nossa situação. Voltando, a China, ó, 150. Ela 140, ela ficou nessa base, na média aqui é 123. Aqui, ó, que é o que eu quero mostrar. Antes eu vou mostrar na tabela, agora que eu sei onde o gráfico está, vamos andar um pouquinho mais rápido. Vixe, vim muito para cá. Opa, vamos lá para o fim de novo. O computador está arriando. Apesar de ser um top, Espanha. Olha o que eu tenho feito aqui para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo. Eu pego aqueles dados lá, na televisão até o pessoal está fazendo a média de 7 dias, mas ela é ponto a ponto. Então eu pego sempre os 7 dias anteriores àquele. Para ficar fácil de enxergar, eu estou fazendo diferente. Eu faço a média de 7 dias e eu coloco os 7 dias do primeiro dado até o último dado que compõe a média com o valor da média. Percebe? Aqui nós temos o Brasil, do primeiro dia até o sétimo dia, foi 34, foram esses valores aqui, acho que vocês não vão estar enxergando, deixa eu dar uma ampliada, para ficar fácil enxergar, ó, 1, 4, 6, 34, média 14, 46, 57, blá, 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 média 97. E com isso eu vou fazendo a média eu estou chamando de setimana, mas porque não começou na terça-feira, né? Ou melhor, na terça-feira. E ela termina, obviamente, na segunda. E o novo ciclo agora que eu estou fazendo dessa semana vai terminar na segunda-feira. Então, se vocês forem aqui para o final, vai ver que não está completo ainda, apesar de que eu já tenho alguns valores aqui. Perfeito? Então, vamos, eu acho que está aqui do lado, só que eu acho que está muito grande. Aqui, ó. Vamos colocar a tela toda. Ainda assim, está muito grande. Aí, agora ficou melhor. Aqui eu estou colocando o Brasil e São Paulo. Aqui eu já não estou fazendo o Brasil sem São Paulo, ok? É Brasil e São Paulo, Brasil incluindo São Paulo. Então, nós vemos aqui ó, que esses degraus, eles vão subindo e para São Paulo eles sobem bem mais rápidos. Se vocês entrarem lá aí no meu Facebook, vocês vão ver eu postei já essas tabelas nesses últimos dias, vocês podem ver que o do Brasil, esses degraus do Brasil, ó, eles sobem muito rápido. Eles saíram aqui nas primeiras semanas, né? Obviamente começou igual São Paulo, e a coisa ela explode, ó. Aqui eu não coloquei os valores, a 12, tá aqui, ó.
Então, aqui está 10, aqui é 12. Começou de 1, depois veio para... Aqui é 10 e aqui é 12, ó. E de 12 vem para 27, na média. E aqui já vai para 56, 111. Olha como aqui explode. E São Paulo, não. São Paulo, ele vai bem mais comportadinho, mas aparente, se você só olhar aqui esse gráfico, ó, aparentemente São Paulo não está, assim, não tem uma mudança muito, mas quando você traça aqui a média dos 7 dias e você enxerga o degrau, ó, você vê que ó, vamos pegar daqui, 200 a metade dá 100, então 113 está mais perto. Então, ó, em uma, duas, três semanas, ele praticamente quase dobrou, percebe? No Brasil, aqui a situação é pior. Eu não vou me deter muito aqui. A gente pode até, eventualmente, eu não sei se eu habilitei, eu acho que eventualmente vocês podem voltar. Agora eu não tenho certeza se eu fiz isso, se eu permitir que vocês, durante a live, voltassem para o início. Se eu não fiz nessa, foi realmente. Isso daqui está sendo mais um teste, um, um treino. Mas, de qualquer forma, vocês vão voltar. Estou vendo aqui algumas perguntas e, e voltando naquilo mesmo. A única coisa comprovada é a China. A única maneira de vencer é o que a China nos ensina. É a experiência do passado que nós temos é a China. E o que foi? Lockdown, quarentena. A turma de São Paulo aqui, o governo municipal, estadual, eles querem maior que 70%. Pessoalmente, o feeling, eu acho que tem que ser muito maior que 70%. Eu acho que 70% não é suficiente, não. Mas aqui, ó, aqui eu coloquei numa escala logarítmica, ó que bacana que fica. A logarítmica, você percebe, ó, você não enxerga, você perde a escala real. Você vê que aqui, ó, aqui é a escala real, ó. Aqui 1000, se você pegar 246, ó, e multiplicar esse espaço aqui mais 3 vezes esse pedaço, ó, vai dar aqui. Na logarítmica, você não enxerga isso, né? Porque, ó, ele vem de 1 para 10 e o mesmo tamanho aqui, ó, já é 100, é 10 vezes. O mesmo tamanho aqui é 1000, percebe? Então, assim, para quem não é matemático, vamos dizer dessa forma, não está treinado, olhar isso daqui dá uma má impressão. Ah, estamos conseguindo vencer. Não, não está. Então, assim, quem não tem treino para observar a escala logarítmica, é melhor olhar linear, mesmo deformando, pelo menos você consegue raciocinar. O seu raciocínio ele passa a ser verdadeiro dentro do que você está enxergando. Eu fiz do Amazonas também, né? Mas eu não é o escopo aqui. Eu queria mostrar, para fechar aqui, né? Olha só a dureza da Espanha. A Espanha chegou em 900 mortes. A média, o pico é 900, mas não quer dizer que vai ser 960, né? A média foi 800. Ó. E aqui vem um outro conceito bacana. Vocês pensam que estão enxergando uma reta aqui, mas na verdade também é uma curva. É o que chama de decaimento exponencial. Ele não é uma linear, né? Então você pensa que 800, 600, 400, oba, em mais 3 semanas acabou. Não, olha só que coisa incrível, ó. Mais 1, 2, 3 semanas está em 180. Mais 2 semanas, 138. E vai precisar de mais 7 semanas para zerar. Vocês veem que coisa. Quando você deixa explodir aqui em cima, como o Brasil, para sair vai demorar meses. Meses. E aí você relaxa, como São Paulo está fazendo, vai acontecer o que aconteceu na Lombardia. O que aconteceu com Milão? Em 10 dias, deu aquela explosão de mortos, né?
Lá eles têm um sistema mais, tem o exército, eles são mais organizados, não se viu o que aconteceu em Guayaquil. Mas aqui no Brasil, o Brasil é muito discrepante as regiões. Então, assim, tem regiões que realmente o serviço funerário não vai dar conta e vai acontecer o que aconteceu com Guayaquil. É isso aí. Acho que já temos muitas informações para que a gente pensa. Eu estou vendo aqui que vocês estão comentando, mas eu ainda não tenho a habilidade necessária para poder ir lendo o que vocês estão comentando aqui. Eu vi que consegui, acho que, responder para a Rita somente. Vou citar o nome dela, porque é a Rita Bozo. Eu tenho até prova, tenho até uma foto para provar. A gente estuda junto desde os 5 ou 6 anos de idade. Pelo menos. Pelo menos. A foto que eu tenho com ela, a gente tinha 6 anos. Quer dizer, ela, eu não sei se ela é mais velha, ou eu suponho que ela seja mais nova que eu, vamos dar assim um, uma coisa boa para ela, né? E atribuir a ela uma idade menor que a minha. E mesmo que ela não esteja, que ela seja mais velha que eu, certamente ela está muito melhor que eu. Pelo menos nas fotos. Gente, são muitos números. Eu tenho compartilhado aí no Facebook diversos deles. Vocês podem perguntar. A ideia aqui é realmente resgatar o Nelson Pires, né? O pessoal de Catanduva aí, resgatar o Nelson Pires, em que ele nos ensinou isso e a gente olhava para essas coisas aqui e, poxa, para que que isso daqui vai me servir, né? E olha, eu tô com 50 e vou fazer 50, olha só, daqui a alguns dias eu faço 58 anos. E antes eu nunca, a não ser na inflação, né, naquela época inflacionária, esse tipo de conhecimento, depois que acabou a inflação, eu nunca mais utilizei para o dia a dia. E estamos aqui de novo utilizando. Muito bem, deixa eu dar aqui uma reduzida geral, veja se tem mais alguma coisa que poderia estar explicitando. Eu falei da Espanha, poderia falar aqui da Itália também, mas é só repetir. Já mostrei aqui a dificuldade. Esse daqui acho que é o da China, né, que eu acabei falando, que é o que interessa. Talvez a gente pudesse até. Será que eu consigo? Foi demais. Eu acho que esse. Será que eu vim para o lugar certo? É o da China? É o da China. Então eu vou encerrar. Opa, foi demais. E vou até contar com vocês. Saindo de uma plataforma de 123, vamos deixar aqui a tela toda para ficar bem visível. Olha só que coisa terrível. Para sair de uma plataforma de 123, fazendo um lockdown rigoroso, e na China, vocês sabem, né? Lá o time é duro. Não é. Ele mandou as pessoas ficarem em casa, elas vão ficar em casa. Só que o governo é organizado o suficiente até para levar comida na casa das pessoas, né? Basta um telefonema e pronto. Olha só, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, 6, 7 e na oitava, em que foi o último, se registrou últimos mortos. É isso. Vão postando aí as perguntas e amanhã ou depois de amanhã eu vou ter que ir a São José dos Campos, então eu não sei como é que vai ser o meu dia, vai ser um pouco atabalhoado. Mas eu pretendo voltar a discutir porque a gente tem que entender isso daqui com uma clareza muito grande, porque, infelizmente, enquanto o governo
federal, ele trabalhar contra, ele deveria estar liderando, mas enquanto ele trabalhar contra, ele vai fazer as coisas porque ele é forçado, mas ele não vai estar puxando. Então, vai ter tudo que ser na base do convencimento. Como o meu amigo Nivaldo, um companheiro do INPE, especialista em foguete, ele sempre frisou: a via democrática é a melhor. Olha, eu espero que ele tenha razão, mas eu estou muito receoso. E é por isso que eu estou aqui. Então, assim, eu estou aprendendo a usar essas ferramentas aqui e eu espero que a gente possa, com o tempo, aperfeiçoar e poder trocar ideias. E só para dizer algumas coisas, eu tenho praticamente toda semana enchido o saco de um monte de políticos, né, de representantes do povo, deputado, vereador, senador, e mandando esse tipo de informação para que eles tenham uma compreensão do que está acontecendo. Há umas duas, três semanas atrás, eu criei coragem e mandei para os ministros do Supremo, da Justiça, e também para. Não ia mandar do Brasil todo, porque dá um trabalho muito grande fazer o levantamento, mas eu consegui levantar os juízes de primeira e segunda instância do Estado de São Paulo. E mandei também. Quando a gente mexe com o juiz, a gente sempre vai com muito cuidado, muita cautela, porque eles têm poder. E, curiosamente, eu acho que eram 50, 60 juízes, não me recordo mais, apenas um juiz de substituto, ele, de primeira instância, o escritório dele reclamou, né, que eu mandei um spam. Mas os outros não, os outros acataram, né, o que eu mandei. Foi um e-mail assim bastante elucidativo com muitas coisas que eu tenho postado aqui no Facebook. E até eu tenho visto algumas sentenças favoráveis ao lockdown por aí, né? Eu acho que a gente tem que realmente convencer a nossa sociedade que a situação ela é terrível, não adianta negar, nós temos que ter consciência e temos que ir para a briga no bom sentido, né, do convencimento às pessoas. Algumas não adianta, elas são apaixonadas por políticos, né? Você tem pessoas que se apaixonam. Você tem o pessoal da esquerda que se apaixona pelo Lula e tem esse pessoal da direita que se apaixona pelo Bolsonaro. Então, esses não tem muito o que fazer, paciência. Mas a população ela é composta da maioria, né? Por que também eu penso sempre nos deputados e senadores, né? Se você presta, olha só que coisa interessante para encerrar. 100% dos senadores, dos deputados, dos vereadores, 100% deles foram eleitos com voto popular. Isso não, 100%, com voto, obviamente os votos válidos, mas todos eles receberam votos. Os governantes não. Em geral, por exemplo, o Bolsonaro, né, que teve 57 milhões de habitantes, de votos, se não me falha a memória, era 160 milhões, né, de aptos ou algo do tipo. Bom, ele teve 40% no segundo turno dos votos aptos, né? E se você pensar da população, é um pouco mais de um quarto. Então, assim, os governantes, prefeito, governador e presidente, eles não tiveram 100% dos votos. Agora, o Congresso não. Todo mundo que está lá, 100% daquelas pessoas tiveram votos de representação. Então, eu acho que a gente tem que respeitar um pouco também. Eu sei que é difícil, né? Político, a gente sempre tem que ter um certo pé atrás, mas o nosso sistema, é o que nós temos. E é o melhor que é possível. Não é possível outra coisa melhor que isso. Então, vamos tentar trabalhar juntos e ver se a gente consegue tirar esse país dessa situação terrível. E aí cabe a cada um. Então, assim, não adianta querer jogar pedra nos políticos, a gente tem que, nessa hora,
saber as críticas que vai fazer, né? Não adianta igual marido e mulher, né? Que briga muito, aí lembra lá 2 anos atrás, uma picuinha. Então não adianta, né? Tem que esquecer, você tem que olhar para frente. Tem que fazer igual católico, né? Confessou os pecados? Zerou. Então a gente tem que zerar e começar a trabalhar daqui para frente, sem pensar muito no que passou. Seria bom se o nosso presidente também agisse assim, né? Para que a gente pudesse realmente tirar o nosso país dessa situação terrível. É isso aí, uma boa noite, muito obrigado a quem acompanhou. E eu acho que os que entraram aí pela metade podem voltar no início, ver as tabelas que eu mostrei e a gente tentar ter uma compreensão melhor do que está acontecendo. Muito obrigado. E agora vocês vão ver aqui eu apanhar um pouco até descobrir onde foi que eu comecei, em qual janela das 150 janelas que eu estou aberta aqui, por onde que eu comecei a fazer essa live. É uma pena que eu não escuto vocês, né? Assim vocês podiam ir tirando sarro, contando piada. Porque pela lei de Murphy, vai ser a última janela que eu vou achar, né? Como de costume, não é verdade? Também, ó, não é essa. Puxa vida. Vamos lá. Aqui. É isso aí. Finalmente achei. E agora eu encerro.